Olá pessoal, está começando mais um episódio do Cafezinho com a Enfermagem, podcast do Corém RS. Eu sou o jornalista Ronan Dannenberg e hoje a gente vai conversar sobre um tema que marcou profundamente a vida de milhares de pessoas aqui no nosso estado, as enchentes de 2024 no Rio Grande do Sul. A gente vai entender como a enfermagem atuou durante a tragédia climática, o que foi feito nos bastidores, quais aprendizados ficaram e principalmente o que mudou, no fazer profissional da categoria desde então. Fica com a gente, compartilha esse episódio com teu colega e também com quem valoriza a força da enfermagem. Estão aqui conosco a Rosane Mortari Ciccone, ela é conselheira do Corém RS, na gestão tanto de 2021, 2023, como agora, 2024, 2026, e coordenadora geral das câmaras técnicas lá do Conselho. Enfermeira, mestre, doutora em enfermagem, ela implantou e atuou no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU aqui de Porto Alegre, membro da Comissão Nacional de Urgência e Emergência com o do COFEM até maio de 2024, e agora ela é membro do Comitê Nacional de Enfermagem de Desastre, Catástrofes e Emergência de Saúde Pública do COFEM, coordenadora do Gabinete de Crise do SOS Chuvas de abril a julho de 2024 e docente na Unicinos de abril de 2016 a janeiro de 2025. Também está aqui com a gente a Andréia, ela é enfermeira formada pela URGS, mestre em ensino na saúde pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, a UFSPA, pós-graduada em Urgência e Emergência pelo Centro Universitário São Camilo, mentora com formação e mentoria pela coach Kátia Mugni e atualmente é gerente executiva do Serviço de Diagnóstico na Associação Educadora São Carlos, no Hospital Mãe de Deus, um dos hospitais que foram duramente atingidos pelas enchentes de 2024. Então, ela tem bastante assunto aqui, bastante experiência para trazer para a gente nesse podcast. E também com a gente aqui o Márcio Wagner Camata, enfermeiro, professor doutor da URGS. Na universidade, ele é professor concursado e faz parte do quadro permanente do programa de pós-graduação em enfermagem, mestrado e doutorado na Escola de Enfermagem de Saúde Coletiva. Já no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, ele atua como tutor do programa de residência multiprofissional em saúde, no programa de atenção integral ao usuário de drogas, professor do curso de mestrado profissional em saúde mental e adições, um tema que ele vai aqui trazer bastante para nós aqui no podcast, e chefia do Serviço de Enfermagem em Psiquiatria Infantil e de Adições. Também tem experiência em assistência, ensino e gestão em serviços de saúde hospitalar e extra-hospitalar. Todo esse currículo aqui, de todos eles eu li, porque isso aqui vai dar um contexto desse assunto que a gente vai falar aqui hoje, sobre esse impacto das enchentes de 2024, então o que foi feito, o que mudou no trabalho da enfermagem após a tragédia climática. E primeiro, pessoal, quero fazer, acho que um contexto aqui, dessa tragédia, contextualização do que aconteceu aqui no final de abril, início de maio, as chuvas chegando, os rios enchendo, a cidade sendo tomada pelas águas, e cada um aqui numa frente diferente aqui nesse contexto todo. Então, queria que vocês contextualizassem um pouquinho, como foram os primeiros dias das enchentes, o que marcou mais naquele momento de mobilização. Talvez a Rosane começar um pouquinho a falar sobre isso. Rosane, obrigado por estar aqui com a gente. Então, obrigada, Ronan, pelo convite. Um prazer estar aqui com a Andréia e Márcio. E bom, naquele momento que a chuva começou a se apresentar, nós nos reunimos, o nosso presidente Antônio Tola chamou algumas pessoas, a equipe de resposta rápida do COFEM veio a Porto Alegre, então o COFEM destinou essa equipe para apoiar Porto Alegre, porque tinha já uma previsão. Nós temos, nessa equipe de resposta rápida, tinha um enfermeiro que ele gosta de meteorologia, ele estudava então ele estava acompanhando e já tinha um indicativo do que ia acontecer, E essa equipe, então, se apresentou, nós formamos o gabinete de crise na ocasião e optamos por apoiar os profissionais de enfermagem atingidos pelas enchentes. Então, nós começamos um movimento de abrir os canais de comunicação e esperar que as pessoas nos demandassem ajuda. E nós tomamos a decisão em relação a isso. Nós não poderíamos fazer outras ações naquele momento para isso, não eram ações fiscalizatórias de forma nenhuma. Nós pretendíamos atender tantos profissionais quanto apoiar as organizações que se formaram nos abrigos, mas ao final das contas nós nos dedicamos, como as universidades assumiram muito esse papel, nos abrigos, nós acabamos centrando os esforços
em ajudar os profissionais que eram vítimas nesse momento. Então, a gente colocou muito em prática o nosso conceito de cuidar de quem cuida, né? Foi o que naquela hora, né, a gente pensou como mais adequado, oportuno e necessário. É verdade, né? A gente lembra bastante como foi e toda essa história, né? A gente tem relatado, né, no site do CorenRS, nossas redes sociais, enfim, inclusive tem um documentário, né, que está no ar, né, no nosso canal no YouTube, né, o SOS Chuvas, enfim. Andréia e Márcio, também queria que vocês compartilhassem um pouco dessa experiência, como é que foi na época, né, para vocês, né, e a equipe de vocês, com os profissionais que trabalham com vocês, como é que foi também? Andréia, obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, quero agradecer muito por esse momento, em nome do Hospital Mãe de Deus, Associação Educadora São Carlos, que é a nossa mantenedora, de a gente poder ter esse espaço para vir aqui conversar sobre esse momento que foi tão desafiador e tão impactante para a nossa cidade e para os serviços de saúde dentro da cidade. Obrigada, Ronan, obrigada, Rosane, obrigada, Márcio, por a gente poder estar aqui para falar um pouco sobre isso. Então, assim, dentro do contexto de saúde de Porto Alegre, o Hospital Mãe de Deus, então, foi a instituição hospitalar que foi duramente afetada, né? Como todos sabem, e viveram conosco mesmo que à distância, nós fomos a instituição que foi invadida pela água e que foi necessário ser, então, evacuada. Foi um start que iniciou uma semana antes, quando, como bem a Rosane falou, o acompanhamento das chuvas no final de semana anterior, ali 26 e 27 de abril, onde a gente entendia de que de alguma maneira nós seríamos impactados pela nossa localização geográfica. O hospital ele fica a 2 quadras do rio. Então, a gente tem ali a Avenida Praia de Belas e a Avenida Borges de Medeiros e depois o Parque Marinha do Brasil e já é o Rio. Então, nós já tínhamos históricos de outras chuvas em Porto Alegre, de nós sermos afetados de maneira muito menos impactante do que foi dessa vez, mas nós já tínhamos uma ideia de que talvez pudéssemos ser impactados. Então, assim, o nosso primeiro comitê de crise, ele foi instaurado no dia 2 de maio, que no dia 1º de maio, todos lembrarem, foi um dia de muita chuva, e foi quando a gente começou a já ouvir as notícias de enchente no interior. Então, eu lembro, assim, que foi muito marcante quando eu vi naquela região ali de Lajeado, Estrela, a loja da Havan com a estátua da Liberdade com a água. Sim, aquela imagem é marcante. Então, né? Aquela imagem para nós foi muito marcante e a gente entendeu que aquela água iria descer, iria chegar em Porto Alegre e que nós seríamos impactados, né? Então, no dia 2 de abril, a gente teve o primeiro comitê de crise instaurado, que já é uma prática dentro do Hospital Mãe de Deus, onde a gente optou por trabalhar com monitoramento de tudo o que vinha acontecendo, né? No dia 3 de maio, propriamente dito, a gente começou com as primeiras ações dentro do hospital. Então, nós temos um centro clínico que fica do outro lado, na rua de trás do Hospital Mãe de Deus, onde a gente tem alguns serviços que funcionavam ali. Então, esses serviços foram os primeiros que foram desmobilizados, que era um serviço de imagem, e nós seguimos com o monitoramento. Quando a gente foi embora no final da tarde da sexta-feira, a água ainda não tinha invadido a nossa rua principal ali, a José de Alencar, mas naquela noite, ali no final da noite, início da madrugada do dia 4 de maio, aquela rua já estava repleta. Foi muito rápido. Foi muito rápido. No sábado de manhã, então, que nós tomamos as primeiras medidas dentro do Hospital Mãe de Deus, porque quando amanheceu o sábado do dia 4 de maio, a água já tinha alcançado a José de Alencar com água na altura do joelho para acessar o Hospital Mãe de Deus. Então, a nossa primeira ação foi de cancelamento dos atendimentos de emergência e o start para os primeiros pacientes serem evacuados de dentro do hospital. Então, a nossa ação no sábado de manhã iniciou com a evacuação de todos os pacientes críticos
adultos e neonatais, porque na época nós tínhamos a nossa maternidade, nossa área materno-infantil funcionando, e nós tínhamos na época 5 bebês na nossa UTI neonatal, e tínhamos em torno de 20 pacientes críticos dentro do CTI, críticos que eu digo, pacientes intubados, com droga vasoativa. Então esse foi o primeiro movimento que o hospital fez de evacuação. E como que isso aconteceu? O acesso ao hospital, como eu disse, ele já estava duramente afetado, e aí nós já precisamos contar com a ajuda do Exército, né? E aí eu quero exaltar aqui o Exército Brasileiro, que foi fundamental para que a gente não tivesse tido uma tragédia assistencial dentro do hospital, já que uma tragédia climática nós já estávamos vivendo, né? Então, no sábado, até o início, metade da tarde, a gente evacuou todos os bebês e todos os pacientes críticos, e a água aí invadiu o hospital de uma maneira crítica, porque a água começou a entrar no sábado de manhã, e aí no sábado, final da tarde, a água já tinha tomado todo o subsolo do hospital. Conseguiram evacuar antes mesmo da água chegar. É que a parte do subsolo do hospital, ela era uma área administrativa e área de apoio. Sim. Então, não assim, envolvia tantos pacientes, nós não temos área assistencial. Nós até temos uma área assistencial lá, mas que foi desativada, que é a área de emergência traumatológica, e a área de ambulatórios, que no final de semana ela não funciona. Sim. Então, aí no sábado, final do dia, nós nos deparamos com o hospital tomado pela água, em toda essa área do subsolo, e aí no final daquele dia, do sábado à noite, foi necessário desligar a luz. E aí nós já tínhamos, depois de evacuar todos esses pacientes críticos, já tínhamos evacuado em torno de talvez uns 50, 60 pacientes, mas ainda restavam 200 pacientes dentro do hospital. E aí a gente seguiu com o plano de evacuação, que não parou em nenhum momento, e às 23 horas do sábado a gente precisou desligar a luz, né? Então, nós passamos a noite de sábado para domingo trabalhando no escuro, né, com um plano de contingência. Então, o nosso plano de contingência, que estava bem escrito, né, em prática, né, e aí com todas as ações para que a gente pudesse garantir a assistência desses pacientes. Vivemos aquela noite, foi uma noite muito complicada, mas uma noite de saldo muito positivo, porque amanhecemos o dia com todos os pacientes em segurança, e aí seguimos com esse plano de evacuação, porque era necessário de que nós encerrássemos aquele dia sem nenhum paciente no hospital, porque nós não tínhamos nenhuma estrutura para seguir com esses cuidados. Contamos de novo seguimos contando com a ajuda do Exército, e a Brigada Militar também foi exemplar e foi fundamental, porque nós precisávamos descer todos os pacientes que estavam nas nossas unidades de internação. O nosso prédio tem 9 andares, então foi necessário que a gente fizesse uma força-tarefa para descer todos esses pacientes de escada em segurança. Então, pensa que descer todos os pacientes em maca rígida, né, muitos ainda recebendo algum tipo de medicação, enfim. Então, foi uma operação de guerra que a gente conseguiu finalizar a descida de todos os pacientes por volta das 14 horas de domingo, e daí todos os pacientes estavam no andar térreo do hospital. E aí nós seguimos com o plano de evacuação, que aconteceu o dia todo. Então, como acontecia? O caminhão do Exército, para quem conhece o Hospital Mãe de Deus, ele tem aquela rampa de acesso. O caminhão do Exército, ele subia aquela rampa de ré. Nós colocávamos os pacientes em maca dentro do caminhão, eles desciam e seguiam na José de Alencar até a esquina com a Rua Silvério, que é onde não tinha água, né, onde estava seco, e ali as ambulâncias ficavam posicionadas para acomodar os pacientes e para que eles fossem, então, levados para todos os hospitais. Então, assim, aqui eu também quero
de novo, ressaltar a atuação de todos os outros hospitais que não foram impactados como a gente pelas águas, mas que também tinham impactos. Claro. Porque muitos colaboradores não conseguiam chegar para trabalhar. Sim. E mesmo assim, nós contamos com a ajuda de todos os hospitais de Porto Alegre. Todos os hospitais receberam os nossos pacientes e foram essenciais para que nós não tivéssemos tido, além de uma tragédia climática, uma tragédia assistencial. Retiramos o último paciente às 8 horas da noite de domingo, todos em segurança, todos chegando aos seus destinos em segurança. Então, nós tínhamos um comitê, né, que tratava da solicitação de leitos, da organização da retirada, e tínhamos também um comitê que fazia os contatos com todas as instituições para a gente ter notícias da chegada desses pacientes. E tivemos um saldo positivo, sem nenhuma intercorrência. Nós conseguimos evacuar o hospital e finalizar a evacuação dele, então, às 20 horas de domingo. Acho que isso é muito importante salientar, né, Rosane? Tanto a importância do plano de contingência, como também de evacuação. Olha só, né? A gente estava conversando nos bastidores, né, que a gente tem esses planos para não usar, tentar não usar, mas agora está chegando um momento, né, de tragédias climáticas, de acontecimentos que esses planos são fundamentais. E, Márcio, também queria que tu compartilhasse um pouco, né, da tua experiência, como é que foi com os profissionais, como é que foi no teu ambiente de trabalho. Também, obrigado por estar participando aqui com a gente. Imagina, a satisfação é minha. Então, agradeço o Ronan, né, a Rosane, a Andréia, e pela iniciativa do Corém também, esse espaço que está sendo nos dado aqui para compartilhar essas experiências. E isso é muito importante, a gente não esquecer, né? Assim, foi um ano que se passou, e a gente estava também lembrando que foi um mês muito intenso e que a gente viveu um ano dentro de um mês. Então, dada a intensidade do que foi essa experiência vivida, né, aqui em Solo Gaúcho, especificamente ouvindo a Andréia agora, assim, né, como a nossa cabeça dá um salto no tempo e rememora coisas que foram muito emocionantes. Pessoas perderam a vida, pessoas ainda seguem, né, tentando retomar suas rotinas, né, seus espaços de pertencimento, a sua casa, que são coisas tão preciosas. E eu fico pensando na enfermagem no meio disso tudo, né, assim, como foi emblemático e foi importante a participação desse maior contingente profissional neste momento, ao passo também que sofre os seus impactos também, né? Inclusive na saúde mental das pessoas, não só pela vivência direta, mas mesmo presenciar situações como essa. Então, eu falo de um lugar da universidade, enquanto professor, né, da Universidade Federal de Rio Grande do Sul, do curso de enfermagem, e também pela minha incursão também no Hospital de Clínicas, né, assim, diferente da Andréia, acho que a Andréia traz ali, né, teve a parte molhada, né, com todo esse mobilização que eu fico pensando como nós precisamos estar preparados com mesmo, certeza. Né, Andréia, e que bom que vocês, né, conseguiram ter um êxito e as pessoas ter todo esse cuidado, não só da enfermagem, mas de todos os profissionais da instituição. Falo da universidade enquanto professor porque no início a gente também ficou angustiado com as mensagens, com a mídia, com a TV, com o que a gente ouvia, via, era televisão, era rádio, e a gente ficava assim pensando, mas o que eu vou fazer? Porque as aulas estão suspensas. E aí eu sinto muito orgulho em dizer assim que a universidades, tanto públicas quanto privadas, né, cumprir a sua vocação, né, de cumprir o seu papel de servir à sociedade. Sim. Então, assim, fomos cada um à sua maneira e cada um dentro das suas possibilidades ajudar. Aqueles que podiam para os abrigos foram para os abrigos. Um início um tanto confuso, quem que assume o quê, como é que a gente começa, porque não existia um plano de contingenciamento para isso. Então, foi um início, um bate-cabeça, até que depois a gente pudesse se organizar e setorizar quais universidades se ocupam de quais abrigos e que parcerias faz com a prefeitura, que afinal seria a ordenadora de todo o processo, junto com o gabinete de crise do Estado. Então, eu vejo que são competências também que a gente acabou se desenvolvendo e que a gente tem que olhar para esse processo de formação profissional, né? Então, acho que é algo que a gente tem que estar no nosso horizonte, temos que estar preparado para isso, né? Assim, ao passo que progressivamente a gente conseguiu atender as necessidades das pessoas dentro daquele contextos circunscritos, né, das possibilidades que eram colocadas.
Aqueles professores, alunos, técnicos administrativos da universidade que não conseguiam, de alguma forma, atender, eles se mobilizaram remotamente. Acho que a pandemia deixou algum legado para a gente do ponto de vista de atividades remotas, e muitos, por exemplo, na minha área da saúde mental, da enfermagem em saúde mental, organizaram projetos de extensão onde pudesse fazer o atendimento, seja grupal, virtual, ou mesmo individual, às pessoas que manifestassem alguma necessidade de ser escutada, porque muitas vezes a maioria de nós chegávamos em casa, quem tinha essas possibilidades de se deslocar pela cidade, de chorar, né, e se reorganizar para o dia seguinte e pensar, tá, amanhã vamos lá que tem gente precisando. Então, dentro da universidade, isso foi muito bonito de assistir, essa mobilização, e cada um fez o seu melhor dentro das suas possibilidades. Então, isso nos orgulha. Como nós ficamos também no Clínicas, na parte seca da cidade, mas também sofremos muito impacto, né, a todos nós, tanto emocional, né, de ansiedade, de medo, de angústia, mas também, assim, de muitos profissionais não conseguiram se deslocar para chegar ao seu trabalho, um medo de ser punido pela sua ausência profissional naquele momento, e rapidamente também pela herança da Covid, né, o próprio Clínicas também já tinha o seu processo de gabinete de crise já testado, né, um modelo onde de uma coordenação, né, única, com informações claras, dirigidas, e com isso rapidamente se organizou esses processos. Então, por exemplo, abono às pessoas, comunicação, quem não pode se deslocar, né, pudessem, com ônibus contratados para se deslocar à Zona Norte, Zona Sul e região metropolitana, para que essas pessoas que em condições pudessem estar, né, atendendo aos pacientes que estavam no hospital, né, que também tinha muita gente impactada. Abono, assim, tu não consegue, levantamento de necessidades, então não vamos te dar prejuízo financeiro em função disto. Precisa de algum apoio, algum suporte psicoemocional, seja presencial, virtual. Então, esses processos foram ajustados e adaptados às necessidades das pessoas. Então, a gente vê também, assim, o quanto a gente precisa estar preparado cada vez mais, porque essas situações, elas vão bater mais à nossa porta. Me lembro muito também que com a situação de colapso das casas de bombas, né, o fornecimento de água, que é um bem tão precioso, um hospital sem água, a gente nunca parou para pensar, né? É um paradoxo, né? Tinha tanta água, mas não tinha. Era um paradoxo. Exatamente. Era um tanta água, mas não tinha água. Então, Exatamente. tu chegou a um ponto, assim, de que cirurgias eletivas não era prioridade, então vamos atender as situações críticas. Tu tem que diminuir a circulação de pessoas no próprio hospital, porque uma descarga que tu dá é um bem precioso que tu tá... Então, tu começou a fazer algum tipo de reflexões, né, assim, de volume de estudantes que circulam no Clínicas é gigantesco, residente, graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado. Então, tu tem que pensar em várias estratégias para pensar nesse bem-estar também de cuidado àqueles que lá estão internados e acolher os outros que precisam desse suporte em rede. E pegando um gancho, Márcio, assim, eu acho que a enfermagem, ela foi decisiva, né? E aí eu trago, assim, do que eu vivi com a enfermagem, né? Porque a gente fez todo esse movimento, foram 36 horas, né, da decisão, não foi nem da decisão, foi do que nos obrigou, porque quando a água invadiu o hospital não tinha outra decisão, a gente não tinha o que fazer, nós tínhamos que tirar os pacientes de lá, tínhamos que tirar a equipe de lá. Ainda mais com a velocidade, né? E foi assim, e como tu disse, nós tínhamos um plano de contingência muito bem escrito, treinado, mas não com essa... Praticado e com essa riqueza de detalhes que teve de situações. Porque nós tínhamos, vamos ter que evacuar uma área do hospital. Nós tivemos que evacuar um hospital inteiro. Né? E a enfermagem... Foram quantos pacientes mesmo? 286. Imagina. 286. E com muitas particularidades, porque nós tínhamos, esse número eu gravei muito, assim, nós tínhamos 5 gestantes no momento, que eram gestantes de alto risco, que elas não podiam botar o pé no chão. Era aquela restrição ao leito, assim... Absoluta. E, meu Deus, nós vamos ter que tirar elas, botar elas num caminhão... Sabe? Então, assim, eram decisões... Era aqueles bebezinhos naquelas incubadoras...
sabe? Então, assim, a enfermagem, ela teve um papel, assim, que é difícil de eu hoje mensurar, assim, porque a enfermagem participou de todas as etapas do processo, seja aquela enfermagem lá da ponta, do técnico de enfermagem, do enfermeiro assistencial, até quem está na gestão. Então, assim, quem é a nossa gerente de qualidade dentro do hospital de qualidade e segurança é uma enfermeira. Sim. Então, olha, o protagonismo e a importância. O protagonismo, né? E a importância disso. Na época, o nosso diretor é um enfermeiro. Hoje ele não está mais na instituição, mas era um enfermeiro que era o nosso diretor. E era um motivo de muito orgulho a gente ter um diretor dentro de um hospital sendo enfermeiro, né? E que foi o nosso comandante, que foi o que orquestrou toda essa ação, né? E eu queria só trazer, assim, que eu acho que o Márcio traz bem isso, porque nós vivemos um desafio da pós-evacuação, porque eu lembro muito bem da segunda-feira, quando eu acordei, e eu tenho certeza que porque nós somos mais de 2.000 colaboradores, a enfermagem é mais 70%, 60% desse quadro. E eu lembro que quando eu acordei, eu disse, eu não tenho para onde ir. Não tem trabalho. E aí nós tínhamos o desafio de tentar passar uma segurança para essa equipe e cuidar dessas pessoas, porque nós tivemos 500 pessoas que perderam tudo, né? E aí era como que a gente acolhe, como que a gente cuida dessas pessoas. Por nós sermos uma instituição religiosa, né, a nossa mantenedora é uma instituição religiosa, então as irmãs, elas startaram já o plano de crise delas, o plano de contingência delas, do que nós vamos fazer para ajudar essas pessoas. Sim. Então, foram startados. Primeiro, doação. Chegou uma hora que a gente dizia, meu Deus, vamos ter que arrumar outro lugar. Então, a gente teve muitos lugares próximos ao hospital que nos apoiaram. A paróquia Menino Deus foi uma que nos cedeu um prédio, nos cedeu o salão paroquial para que a gente pudesse receber essas doações e para que a gente montasse kits de doação para a gente poder mandar entregar na casa dessas pessoas. Então, esse foi um cuidado que a gente teve de garantir esse acolhimento num momento em que eles foram assim, protagonistas dessas 36 horas dentro do hospital, né? Então, é um louvor com certeza à enfermagem que cumpriu com maestria esse papel aí de botar em prática aquilo que estava bem bonito, escrito, né, e que nos fez exercitar de uma maneira muito dura, assim, essa contingência dentro da cidade. Eu acho que é um agradecimento à equipe de enfermagem do Hospital Mãe de Deus, mas também das instituições que acolheram os nossos pacientes, porque sem eles nada teria dado certo, sim, né? Então, acho que é realmente só ainda exaltar mais a importância dessa categoria dentro da saúde. A Rosane, eu já vi que anotou várias coisas ali dentro de tudo aqui. Eu sei que ela está louquinha para comentar também todos esses acontecimentos, Rosane. Enquanto eu reponho a água aqui do pessoal. Acho que, nossa, estou pensando aqui, né? A gente vai repassando um filme, né, do que aconteceu há um ano atrás e nós, enquanto Conselho de Enfermagem, quando nós decidimos, né, Ronan, fazer esse momento aqui de conversa para rememorar e resgatar justamente esse reconhecimento, né, do Corém. Então, acho que a gente tem aqui representados um hospital, né, os hospitais, pela presença do Hospital Mãe de Deus, que foi o mais atingido aqui em Porto Alegre, e as universidades, né, Márcio, que acho que vocês colocaram tão bem isso, de esse papel, essa missão social, né, que por mais que esteja lá dentro do escopo, né, da universidade, e os docentes se esforçam, né,
em fazer projetos de extensão para referendar esse papel, mas como vocês disseram, nós tivemos um momento, infelizmente, mas felizmente, né, porque os serviços estavam preparados para isso, de executar planos de contingência. Então, acho que isso é um primeiro ponto da gente valorizar essa organização, que a enfermagem, como a Andréia disse, foi decisiva nesse processo, e a enfermagem é protagonista, via de regra, nessas questões de organização. Então, que esses planos, eles possam, para quem ainda não tem, né, tomara não precisar, mas que se possa pensar os processos de trabalho em momentos críticos, para as pessoas não saírem batendo cabeça, né? E cada um ter o seu papel, e pensar nisso que o Márcio trouxe, a nossa formação, né? Lá desde o técnico, do enfermeiro, da enfermeira, os cursos de formação, enfim, nível médio, graduação, que a gente preveja isso nos currículos. Porque a tendência, talvez lá no meu tempo, isso era, né? Não se ensinava, não se aprendia, porque não era tão necessário. Mas, infelizmente, né? O mundo está migrando para mais e mais desastres desse tipo, então a gente precisa instrumentalizar os nossos futuros profissionais para que pensem nisso e possam também se comportar numa sociedade do que vai fazer como profissional e como cidadão para prevenir, porque a gente tem responsabilidade sobre as coisas que aconteceram, né? Não foi a natureza só que se voltou, sim. Né? Então, os seres humanos, eles são responsáveis nessa... Rosane, se tu me permite, eu só queria aproveitar esse teu gancho para dizer que eu acho que tem que ser um momento também de a gente entender que nós somos uma rede e que a gente... precisa falar mais sobre isso em conjunto, porque eu acho que, assim, é fundamental que, se eu pudesse deixar uma mensagem, para mim, a mais importante de tudo que a gente viveu, é de que gastem tempo pensando em planos de contingência, porque isso muda o jogo, muda o jogo e vai te dar... tranquilidade não é a palavra, mas vai te dar uma segurança no meio do caos, de tu seguir, né? E de que a gente junto é muito forte, e que a gente tem que falar mais sobre isso, porque a rede de saúde de Porto Alegre demonstrou que estava pronta, né? E eu sempre pensava, né? Imagina se mais hospitais tivessem sido afetados duramente, como o Hospital Mãe de Deus foi. Como seria? Exatamente. Acho que é esse ponto, esse é um segundo ponto que eu queria mencionar, o papel da cooperação entre as instituições e essa rede de saúde organizada. Nós tivemos, né, Ronan, no Corém, se nós não tivéssemos tido o apoio, quem nos apoiou fundamentalmente, que foi a nossa sustentação, foi a Cruz Vermelha, a seção do Rio Grande do Sul, né? Todos os insumos que nós arrecadamos foram através da Cruz Vermelha, que fez um grande movimento nacional e não só atendeu ao Corém, como a dezenas de outras instituições, mas nós tivemos uma atenção muito especial, né? O que chegava da Cruz Vermelha, que se organizou lá em Gravataí um depósito para acolher, e nós íamos e vínhamos carregando, contando com a ajuda do Exército Brasileiro também, aqui do Rio Grande do Sul, que nos ajudavam a descarregar caminhões e recarregar e fazer. Então, assim, teve esse movimento, o Rotary, que nos ajudou no espaço físico que nós usamos no Instituto, no Centro Espírita Amigo Germano, né, na Cidade Baixa, que cedeu um lugar que a princípio era para uma semana, 2, né, e nós ficamos lá de maio até agosto praticamente. Então, se não houvesse esse apoio, as coisas não teriam acontecido. Então, assim, nosso reconhecimento vai ser para sempre, né, dessas instituições, das irmãs também da congregação Apóstolas do Sagrado Coração de Jesus, que alojaram, colegas nossos que vieram nos ajudar aqui, de outros regionais, enfim, essas instituições. E a rede de saúde que se organizou para acolher. E isso, eu queria deixar uma mensagem, se tiver gestor nos ouvindo em algum momento, né? Porque quando eu olho e já vivi isso muito na condição de trabalhadora
da urgência, né, de gestora do SAMU durante muitos anos, nas muitas discussões do Comitê Gestor de Urgência, e atualmente sempre, né, nas mídias, a superlotação dos hospitais, como é que se faz, e queria nos desafiar os gestores. Como que a gente... Eu até sei um pouco da resposta, vocês certamente sabem, mas que esforço a gente pode buscar a partir desses exemplos e lidar com a gestão da calamidade que é diária. Uhum. Aquele dia dos 286 pacientes do Mãe de Deus, se a gente for contar a região metropolitana em Porto Alegre, pode ser que a gente tenha diariamente 286 pessoas para colocar. Como que nós estamos lidando com isso para poder dar uma resposta mais qualificada e a gente sair do discurso e partir para a prática nessa questão também? Porque eu sei que por detrás disso tem a questão de financiamento, que esse é a grande demanda, precisa recurso, e concordo, realmente precisa recurso, mas precisa revisar processo de trabalho também, precisa revisar pactuação clara, resolutiva e consequente também. Então, acho que a tragédia nos instrumentalizou e deve instrumentalizar para a gente pensar pactuações mais verdadeiras e mais ágeis, porque a gente precisa da agilidade. A gente, naquele dia, a água, tem um ditado em italiano, diz que quando a água bate no popô, né, precisa aprender a nadar, né? Minha mãe dizia isso no dialeto italiano, né? Não vou tentar repetir porque vai ser um desastre no dialeto. Mas a gente conseguiu, né, Andréia? Sim, conseguiu. E assim, como que a gente não se movimenta o suficiente para aquele paciente que está lá na emergência, depois, lá na Rosane. emergência, 5, 6 dias, um idoso esperando um leito crítico, né? É um paciente. Então, assim, eu acho que isso tem que nos ensinar para além, não para uma próxima enchente, mas para o dia a dia, que todo dia a gente tem desastres acontecendo nas nossas portas de entrada e para onde a gente conseguiu colocar, com a ajuda de todos os hospitais, né, acolher esses pacientes nos lugares certos, né, no tempo certo, porque senão eles iam ficar afogados se demorasse mais, né, tinha esse risco. Mas no tempo que é o ditado, né? O paciente certo, na hora certa, no lugar certo. No lugar certo, é o nosso lema na urgência. Então, como que a gente reproduz essa prática, né? Esse exercício? E a enfermagem está ali, fazendo essa reflexão, se desdobrando em vários, né? Para poder mas daí eu comento, tem outras coisas também para comentar. É muita Fala provocação, lá, né, muita provocação. É muita provocação, não nos assim provoque, senão a gente fala, né, Nós vamos Andréia? ficar aqui até às 5 falando. Nos bastidores eu já falei, vamos ficar de olho no cronômetro. Não, acho muito Vai lá, importante isso que tu traz, assim, acho que houve sim uma mobilização da sociedade, porque as pessoas também iam em avalanche. A sociedade civil foi fundamental. A sociedade civil salvou muitas vidas. As pessoas mobilizaram os seus recursos próprios para responder a essa calamidade que é de grandes proporções, né? Enfim, eu vejo que sim, muitas instituições organizadas também fizeram esse movimento, né? O que é muito, né, é louvável e que bom, porque também na sua missão social apregou esses seus valores nessas suas missões. Mas tem um aprendizado que me fica, né, assim, pela experiência dos abrigos. Por exemplo, assim, estando nos abrigos, nós tivemos contato então, com as pessoas que tinha pessoas classe pobre, miserável, pessoas em situação de rua, né? Pessoas classe média e que estavam em dado momento dentro de um mesmo ginásio com culturas, hábitos, valores muito diversos, coabitando um espaço que gera uma insegurança desse seu espaço em si. E ao mesmo tempo eu quero trazer um pouco a formação, um pouco antes de trazer de assistência, que foi muito bonito, que eu destacaria, sabe, Andréia, assim, a convivência intergeracional, porque tinha alunos em formação, enfermeiros e técnicos de enfermagem se colocando enquanto voluntários, tinha profissionais da assistência na ativa, que dedicava parte do seu tempo
também para fazer isso, e tinha pessoas aposentadas na enfermagem, né, que já estava fazendo outras coisas na vida e dizendo, não, eu vim aqui porque eu sei, eu vou me agrupar a vocês, e com isso esse encontro geracional também pôde também fazer um caldeirão de identidades da enfermagem também. Eu acho que isso foi uma coisa muito bonita que até então eu não tinha vivenciado, né? Mas voltando para a questão assistencial, o que nos chocava e também nos fazia sempre refletir quando a gente chegava em casa, para depois se reenergizar para o outro dia? Muitas dessas pessoas, como tu mesmo trouxe, assim, era um processo também de filas, né, inalcançáveis de atendimento, assim, pessoas que tiveram um atendimento de especialidade dentro do abrigo. Então, assim, aí tu olha, assim, dermatologia, oftalmologia, neurologia, aí tu vai olhando assim, e como tinha muitos voluntários do clínicas e de muitas outras instituições e pessoas de consultório privado, era o momento que elas tinham contato, então aquilo batia tão fundo na gente, porque mostra também que a nossa rede de assistência em saúde também não está tão boa assim, né, assim, não está tão articulada, não é tão suficiente, ou não está tão preparada, inclusive tecnicamente, né, não toma assim que generalizar, mas sim, precisamos investir nos profissionais, na educação permanente, não esperar também só a universidade formar para se preparar para a crise, tem educação permanente que é o aqui e agora, protocolos, porque senão a gente também projeta tudo no outro a tarefa e cabe a todos nós. Então eu queria trazer um pouco disso, porque isso para mim foi muito chocante, assim, na verdade estourou uma bolha social, eu acho que onde muitos de nós, por vezes, a gente achava que conhecia, a gente não conhecia, porque tinha uma avalanche de situações que estavam colocadas, que é do plano das situações de vulnerabilidades que essas pessoas são colocadas no cotidiano. E agora, neste momento, estamos falando aqui, mas muitas delas estão lá, a esmo, né, em filas intermináveis, sabe se Deus se vai ter atendimento a um recurso de diagnose, né, algum recurso terapêutico. Então, isso é muito ruim. É que eu acho que a enchente, ela foi cruel ao extremo, assim, porque ela teve essa... E reveladora, né? Cruel e reveladora, tu tem razão, Márcio, porque, assim, ela foi cruel porque as pessoas perderam as suas moradias, né, a necessidade básica, que é ter uma casa, que é ter uma casa para morar, mas elas revelaram isso, e quando tu fala isso, bate muito forte, porque a pessoa precisou passar por uma tragédia para ter acesso a um serviço de saúde que ela está, sei lá, 2 anos esperando uma consulta de dermatologista. Isso mesmo, André. Isso mesmo. Então, isso, eu acho que ela foi realmente muito dolorosa, porque ela desvendou, né? Revelou, desvendou isso. Né? Já que eu peguei a palavra, eu queria só trazer um outro protagonismo que a enfermagem assumiu, né? E daí eu vou trazer o que aconteceu dentro do Mãe de Deus, que foi o desafio de reabrir o hospital. Sim. Né? Porque a gente chorou no dia 5, no dia 6, segunda-feira, lambeu as feridas, e no dia 7 nós já startamos o nosso comitê de reabertura. Né? O comitê de reabertura ele foi startado no dia 7 de maio, com reuniões que aconteciam 3 vezes por dia, e aí a enfermagem, ela ocupou um papel muito, muito importante, porque nós tínhamos recursos materiais dentro do hospital que precisavam ser cuidados para que nós tivéssemos potência de retorno do hospital. Então, inclui equipamentos, inclui material médico hospitalar, medicamentos, OPME, que todos, mesmo antes de reabrir o hospital, eles precisavam ser monitorados para que a gente tivesse, como eu disse, potência de reabrir o hospital. E a enfermagem, ela participou de todo esse processo. E a gente, em menos de 30 dias, conseguiu reabrir o hospital. Reabrimos ele muito pequeno, diante da grandiosidade que é o Hospital Mãe de Deus e da importância que ele tem dentro do cenário de saúde de Porto Alegre, mas reabrir ele no dia 1º de junho foi especialmente
assim, desafiador. né, foi, tá me faltando a palavra, assim, mas foi realmente muito impactante. Era um dia muito especial para nós reabrir o hospital no dia 1º de junho, porque é aniversário do hospital. Olha só. Então, era uma encomenda de que nós tínhamos que abrir o hospital no dia 1º, né, para a gente renascer. Era 45 anos do hospital esse ano, então, há poucos dias atrás, a gente comemorou 46 anos do hospital. Então, era uma obrigação, era um compromisso e uma obrigação reabrir o hospital naquele dia. E foi realmente muito importante, assim, e eu ressalto aqui o quanto a enfermagem foi protagonista e foi decisiva de novo para que a gente pudesse botar o gigante de volta. Né? Então, eu queria só... Sim. Aí eu queria depois destacar as questões da saúde mental, que é algo que me preocupa em relação à sociedade e aos nossos profissionais. Eu acho que está dentro, né, Márcia? Eu queria pedir para a Rosane também puxar um pouco isso, das lições aprendidas. Né? A gente está falando aqui um pouquinho, né, a Rosane já puxou alguma coisa aqui, o Márcio também, né? Mas não só de lições que a gente aprendeu, mas, né, como a Rosane falou, tem que fazer, né? A gente aprendeu mas tem que colocar em prática, de fato, como é que faz isso. Mas também no que mudou, né, nesse fazer da enfermagem também, né? Então aqui acho que é importante a gente também trazer um pouquinho, né? Essa questão da saúde mental do antes, durante e agora, né, Márcio? E acho que não só, e que passa por isso também a questão da gestão de recursos humanos, né? Como o que se aprendeu, e chegavam muitos relatos naquele momento, porque no primeiro final de semana ali do dia 1º foi na quinta, né? Sexta? Na quarta. Dia 1º foi quarta. Quarta. E depois dia 2, no 3, sábado, isso, no primeiro final de semana, nós fomos para Canoas, no abrigo da Ubra, ali, que se instalou, que foi o primeiro grande. E parecia que a gente estava vivendo um filme. Pós-apocalíptico. Agora nós falamos sobre isso um pouquinho antes de tu chegar. Nós chegamos a uma conclusão. Pós-apocalíptico. Parecia Esses dias eu estava terrível. assistindo uma série argentina, Internautas, né? E eu disse, a enchente podia ser transformada, né, numa série. E nós estivemos lá, e muitos colegas moradores de Canoas que tinham perdido a sua casa, alguns até que não tinham perdido, mas que foram ao abrigo para ajudar, porque não conseguiam vir para Porto Alegre, que trabalhavam naquele momento nos hospitais de Porto Alegre, né? Colegas que trabalhavam em Conceição, na Santa Casa, tinha vários, né? E quando nós chegamos lá, estavam manifestando isso, eu não consigo chegar porque não tem Transurb, não tem estrada, né? Nós conseguimos, naquele momento, ser liberados. O Corém conseguiu outro agradecimento que a gente merece fazer à IPTC, né? Que permitiu que a gente usasse o corredor humanitário já nos primeiros dias. E nós fomos, então, a Canoas e ouvimos isso muito. E ouvíamos relatos naquele dia e depois, na sequência, colegas nossos muito próximos do Corém, que levavam antes, quem trabalhava na região metropolitana, morava, e vice-versa, que o trajeto que fazia de 20 minutos, 15, 30 minutos, estava levando quase 6 horas, 3 horas, 6 horas, para chegar. Chegava no plantão no final dele e já estava na hora quase de voltar quando tinha chegado. E nós tivemos relatos de gestores que disseram, tudo bem, ok, tu recupera isso na outra escala. Então, Andréia, essa coisa, o que nos ensina a tragédia para sermos gestores melhores? Estou batendo essa tecla porque nós ocupamos esses lugares na enfermagem, né? Então, assim, o quanto que a gente coloca esse discurso de cuidar de quem cuida nesse momento, né? Tá bem, tem um impacto financeiro, tem a questão da hora trabalhada, tem um prejuízo, se o funcionário não vai, como que ele vai receber por uma hora não cumprida? Mas há de se pensar nos planos de contingência também para isso, né? Que respeito é esse, né? Alguns lugares conseguiram se organizar para, né? E foi o que nós fizemos em relação ao Corém. Nós organizamos a partir das doações itens de alimentação, higiene e limpeza. E para nós, o Ronan ouviu repetir isso 500 vezes, me parecia tão pouco, né?
E a gente chegava naquele profissional que tinha pedido, alguns colegas diziam, eu tive vergonha de me inscrever para pedir ajuda. Nós tivemos Mas vergonha isso. porque eu sou enfermeira, eu tenho um salário razoável até, mas eu fui para a casa dos familiares e de 4 pessoas que moravam lá virou em 12, 10 pessoas. Então eu achei que eu tinha direito a pedir ajuda. Então assim, essa coisa, e como que isso fica na cabeça das pessoas, né? Porque elas não tinham a casa para voltar, viveram, né, no endereço provisório. Para nós foi todo um esforço porque na inscrição no Corém, no cadastro, tem o seu endereço, mas naquele momento não era aquele endereço, né? Era um endereço transitório. Nós contamos com uma plataforma, né, do SOS Chuvas, que o COFEN já tinha isso implantado em função das outras enchentes no país, que a equipe de resposta rápida do COFEN já tinha atuado. Mas naquele momento aqui estava sui generis, né? Porque era outra proporção. Então, todo esse movimento, como que a gente acolhe de fato, na prática, e consegue gerir essas inconformidades que aparecem, né? Nós tivemos muitos colaboradores, quem não foi atingido pela chuva, estava atingido pela diminuição da força de trabalho. Então, e conseguiram organizar até dormitórios dentro do hospital, porque quem estava trabalhando ficava ali, então não ia embora porque o outro colega não conseguia chegar. A atenção primária na região ali, o Maitá, Navegantes e Ilhas, que foi atingidas, né? Quando começou a se retomar um pouco, o pessoal foi realocado para outros lugares, o que exigiu da população também. O IAPI, por exemplo, foi um dos lugares, né, que acolheu colegas de outros lugares, daí exigiu que a população também se reorganizasse para saber aonde buscar, quem era atendido ali na Fradique, na Mário Quintana, no Centro de Saúde Navegantes, que ficou embaixo d'água, aonde aquele usuário vai buscar continuar seu tratamento. Então, são todas questões de organização que nos exigem um esforço muito grande para a gente não desestabilizar ainda mais a sociedade, né? Os profissionais, todo mundo, depois de uma tragédia dessa dimensão, né? Então, essa questão da saúde mental, Márcio, e que é um tema que nós no Corém, na tragédia, fora dela, a gente quer muito trabalhar, é uma das nossas bandeiras, porque só quem tiver melhor sustentado também consegue sustentar quem vai cuidar, né? Então, e não é nessa relação de gestão, né, que tu acabou de relatar, que vai fomentar a saúde mental do trabalhador, né? Exatamente. Eu gostaria de comentar nesse aspecto, né, Ronan, e compartilhar com o André, que certamente a gente vivenciou essas experiências também próximas, mas pensar assim, nós vimos de uma quarta onda, se a gente colocar na literatura, da Covid. Então, assim, após toda aqueles sobrecarga dos hospitais, as pessoas que tinham condições crônicas, que não foram assistidas no seu tempo por conta dessa sobrecarga do hospital, enfim, tu empurra todo aquele estresse para que as pessoas manifestem posteriormente, que era chamada quarta onda, reações relacionadas à depressão, ansiedade, transtorno do estresse pós-traumático. Então, assim, na próxima década, desde a pandemia de 2020, isso já estava no script. E, de repente, a gente é assolado pela enchente. Ou seja, é uma sobreposição de estresse, onde aquele peso na balança dos estressores, ele fomenta mais de que, se a gente não criar ambientes saudáveis de gestão, né, onde dialogue com o século XXI, né, desse cuidado com o trabalhador enquanto uma força, né, treinada e estratégica para que a minha organização funcione bem, eu estou na contramão, né, do mundo, né, nas boas práticas de gestão, enfim. E nós não podemos estar distante disso enquanto enfermagem. Então, assim, enquanto saúde mental, certamente é um tema que a gente poderia se estender, mas vou tentar só trazer um recado, assim, que eu acho que é importante. Um podcast só para isso. Com certeza. Pra gente pode também, encomendar. Para a gente também não superficializar a profundidade que o tema requer, né? Mas, assim, que eu acho que é importante dizer, assim, a literatura mostra, quando se passa situações estressantes como a enchente, 30% a 40% da sociedade vai ter um estresse, que vai aparecer em algum momento, ou é imediato ou é tardio. Tardio dentro de 1 ano, 2 anos. Né? Imediato, primeiros 30 dias. Ansiedade, depressão, fico abalado com aquilo, não consigo mais ter uma vida funcional.
quem trabalhou nos resgates, em torno de 10 a 20% vai ter algum tipo de impacto. E nós temos no programa professores que estão já trabalhando na pesquisa, né, de mestrado, doutorado, para ouvir as pessoas, ver como é que está esse processo de adoecimento mental, né? E o que se espera, assim, do profissional de saúde, que também da enfermagem, mais de um emprego via de regra, né? Uhum. Então, tem todo um formato também de ambiente de trabalho onde gera burnout. Então, quando também esse profissional se cuida. Então, acho que o convite que fica para reflexão, assim, as organizações têm o seu papel, é fundamental, mas o profissional também acho que começar a se autoconhecer, a utilizar recursos que são úteis para a sua vida, existem referenciais que nos ajudam a pensar sobre isto. Então, acho que fica esse convite, assim, de quero mais, né, de falar mais sobre esse assunto. E eu recomendo, assim, existe uma professora de Barcelona e um professor, a Maria Teresa Canucci, e o professor a Carlos Cerqueira, de Portugal, que eles trabalham com uma linguagem chamada Decálogo da Saúde Mental Positiva. Então, eles listam 10 elementos, assim, fundamentais para poder promover a saúde mental. Não estão falando de doença, a gente está falando de promover saúde, né? Então, eles vão colocar ali sobre rotina de vida, celebrar as pequenas coisas, celebrar as relações, resolução de problema, mas que acho que fica uma recomendação, assim, de muitos aprendizados. Eu recortaria esse para recomendar para os nossos colegas da enfermagem. Gente, eu preciso puxar para o encerramento. Nosso cronômetro, ele é cruel. Ele está lá nos marcando. E eu queria, nesse encerramento, que a gente pudesse pincelar um pouquinho mais, assim, realmente das mudanças, né? Eu sei que vai ficar pouco tempo para te falar um pouco sobre isso, né? Mas, né, o que você aprendeu agora, né? Acho que dá para dizer um pouquinho, pincelar um pouquinho sobre isso, que a gente passou por essa experiência, vivenciou de várias maneiras, né, o impacto da enchente no nosso estado. E eu queria que vocês pincelassem realmente sobre isso. No sistema COFEM, Conselhos Regionais, eu acho que, né, um dos aprendizados é justamente isso, esse fortalecimento de discussões, né, inclusive a comissão, né, que faz parte, né, é isso, né, de fortalecer os conselhos diante desses cenários, né, que, de novo, né, como a Rosane fez aqui, tomara que não aconteçam de novo, mas a gente está preparado para isso. E também queria depois, né, que a Andréia e o Márcio também comentassem um pouco sobre isso, né. O sistema COFEM Corens foi lançado, agora esqueci o mês, mas foi no início desse ano, as diretrizes para o enfrentamento dessas situações. Então, existe esse comitê que foi, antes nós tínhamos a Comissão Nacional de Urgência e Emergência, que com a reformulação das comissões e câmaras técnicas do COFEM, passou a não existir, ser reestruturado, e hoje existe, então, esse comitê de enfrentamento aos desastres e calamidades. E esse comitê, eu faço parte desse comitê, nós temos colegas de outros estados também. Aliás, hoje eu estou indo para a reunião, amanhã e sexta-feira tem um seminário sobre isso, que cada regional está sendo impulsionado, né, que cada regional tem uma equipe de resposta rápida que constitua as suas equipes para estar preparado para esses momentos, né. Então, que foi o que a gente acabou fazendo meio, né, no susto, em maio do ano passado, mas que isso, então, o COFEM demanda aos conselhos regionais, e através da publicação dessas diretrizes, que isso seja organizado, né, e sejam aplicadas essas diretrizes. E o comitê tem também por missão, nós queremos avançar nessa discussão e preparação, não só da ajuda humanitária aos profissionais, mas também dessas questões, né, nos abrigos. Então, faltam elementos ainda e a gente está trabalhando nessa construção. E eu acho que o que fica, né, além desses subprodutos que, né, o sistema COFEM Corem já conseguiu gerar a partir dessa experiência, que fica a necessidade da gente ampliar o debate, né, com a sociedade, com os serviços, e de que realmente seja um trabalho coletivo, porque provou, né, esse momento que se cada um ficar trabalhando na sua caixinha e só se preocupar consigo mesmo, não vai dar certo. Não pode dar certo em boa parte das vezes, mas não vai dar certo. E isso é muito difícil de fazer, né? É um desafio muito grande. Por isso que acho que uma das coisas importantes é a gente preparar a enfermagem
para seguir sendo protagonista, mas que a gente tem essa propriedade de conhecer o sistema de saúde inteiro, então nós temos que desafiar nessa questão para formular uma política, né, diretrizes que sustentem esse trabalho coletivo para a tomada de decisão, que vai ser uma decisão mais acertada do que se cada um usar só o seu espacinho ali. André. Eu, de novo, como eu já falei anteriormente, se eu posso deixar aqui a principal lição aprendida foi que gastem tempo estudando e construindo planos de contingência, porque isso faz toda a diferença. Eu acho que a Rosane traz bem essa questão do protagonismo da enfermagem. A enfermagem ela foi decisiva, fundamental para que a gente pudesse passar por esse momento que foi tão doloroso. Eu acho que o Márcio traz que a gente nem tinha se curado ainda da pandemia, né? Que trouxe muitos aprendizados e que ainda estava machucado, ainda estava dolorido. Ele exigiu muito do sistema de saúde e da enfermagem, né, para que a gente pudesse ter passado por ela, e aí a gente sofre essa catástrofe que em questão de tempo ela foi curta, mas foi tão impactante quanto foi a Covid, né, e de que a gente precisa estar muito atento para desmistificar essa coisa de que a enfermagem é herói, de que a enfermagem é forte e de que a enfermagem suporta e sustenta tudo, né? E de que não é bem assim e de que a gente precisa realmente estar muito atento a isso. E eu acho que uma outra coisa que a Rosane trouxe agora no final também é de que a gente precisa falar mais sobre isso externamente, né? Cada um fora do seu mundinho, e de que a gente juntos possa construir essas contingências, porque infelizmente a gente está sujeito a passar por situações como essa. Esperamos que não tão breve e que não tão intensa, mas que a gente vai estar sujeito a viver outras situações como essa, e que se a gente tiver um sistema de saúde forte, unido, a gente vive isso de uma maneira mais tranquila, se é que a gente pode dizer que existe tranquilidade numa situação dessa, mas de uma maneira mais ordenada, mais organizada, para que a gente suporte todos esses desafios, que são desafios intra-hospitalares, são desafios extra-hospitalares de saúde primária e de hospitalar de alta complexidade, né? Então, acho que é isso. São muitos aprendizados, mas eu vou fazer uma síntese, assim. Eu fico pensando, a maioria das pessoas, da população, são pessoas boas. Não quero me colocar como inocente, mas naquele momento circunscrito eu presenciei muitas cenas de generosidade, de cuidado, de preocupação com o outro. Que dera se isso fosse exercitado no dia a dia, no cotidiano. Mas, enfim, nós não somos só pessoas boas o tempo todo, né? Mas me veio essa reflexão, assim, que bom que há esperança na humanidade. Um outro ponto, assim, acho que a universidade cumpriu o seu papel e ela segue cumprindo, assim. Acho que vocês vão, em breve, já se tem contato com produções vinda dessas experiências no formato de capítulos de livro, de artigos, de pesquisas, também de documentar esse momento da história e pensar sobre isso. É uma forma de falar sobre isso e pensar maneiras de enfrentamento. E, por fim, acho que colocar também, assim, nós estamos no momento de na iminência da publicação das diretrizes curriculares nacionais na área da enfermagem, que serve como oportunidade para os currículos e para os cursos de graduação revisitarem os seus programas curriculares e dar atenção a essa temática que está sendo colocada aqui hoje e outras, enfim, que caberiam. Então, acho que fica essa recomendação de reflexão e saber que certamente essa conversa não se esgota né, e agradecer pelo convite novamente de vocês. Muito bem, gente. Então, o episódio de hoje mostrou quanto a enfermagem é essencial, inclusive em cenários extremos, né, como o que vivenciamos nas enchentes de 2024. Acho que com coragem, com empatia, conhecimento científico,
preparo técnico, né? Inclusive, milhares de profissionais estiveram nessa linha de frente e muitos continuam sendo, né? Apoio fundamental na reconstrução de tantas vidas que foram afetadas, né, pelas enchentes, né? E a gente estava falando, inclusive, dos bastidores, né? Que esse trabalho de reconstrução a gente está vendo o tempo inteiro. Então, esperamos que a gente possa agilizar não só esse trabalho de reconstruir, mas também de construir, né, essas medidas preventivas, né? Para que numa próxima, de novo, né? Se acontecer numa próxima vez, tomara que não, né? Os danos sejam menores. Antes de finalizar aqui, eu queria trazer só alguns números, né, do trabalho que foi feito pelo Corém, né, em conjunto com os regionais, com a Cruz Vermelha, né, o SOS Chuvas, né, que a gente conseguiu atender 3.943 profissionais. Só que a gente se somar, né, familiares, enfim, que também foram acolhidos desses profissionais, esse número aumenta, né, para 11.396 pessoas. E claro, daqui a pouquinho, né, um que outro profissional também de enfermagem por tabela também tenha sido, né, acolhido também. E aquele pouquinho, né, Rosane, aquele pouquinho que a gente dava para cada profissional de enfermagem, né, atingido, né, esse pouquinho, de pouquinho em pouquinho a gente juntou 110 toneladas de doações aos profissionais de enfermagem. Então, é um pouquinho de pouquinho que vai, né, vai somando bastante. Deixa eu só agregar. E isso foi distribuído por colegas de outros regionais. Verdade. Nós tivemos aqui São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Paraná. Minas nos ajudou na central humanitária, né, que recebia de atendimento, né, no SOS Chuvas para a plataforma. Mas os demais estados, além da central humanitária, também estiveram aqui conosco. Então, também foi um momento importante de integração dos regionais se conhecerem diferentes realidades. E os relatos, os depoimentos desses colegas foram muito emocionantes no sentido de que não tinham vivido situação semelhante e que aquilo ia servir de aprendizado para a vida. Então, acho que a nossa grande mensagem final é que mesmo as tragédias, as crises, a gente consegue tirar as coisas boas, né, da generosidade, e ficar uma pessoa melhor, no final das contas, né, ainda assim mais. Esperamos. Então, assim o Corém a gente está muito feliz de poder envolver, né, outros colegas, todos os colegas, porque o Corém somos nós aqui, né? Então, e a gente não cansa de agradecer eles, né, Rosane, né? Tanto, né, a Cruz Vermelha, o Rotary, que também nos ajudou, os colegas desses regionais, né, que foram fundamentais nesse trabalho, né, que foi realizado no ano passado. Então, agradecer então a presença da Rosane aqui com a gente, a André e o Márcio, né, por compartilhar suas experiências. E se você gostou do episódio, né, já compartilhe com colegas, amigos, familiares. É importante, né, que não só a enfermagem conheça o trabalho da enfermagem, né, mas que toda a sociedade conheça esse trabalho que foi feito pelos profissionais, né? E continue também aqui acompanhando o Cafezinho com a Enfermagem, podcast do Corém RS. Pessoal, até mais, até o próximo episódio.